É pegar ou largar. Já ouviram alguma vez essa frase? Essa é uma frase muito comum no mundo da negociação. Ou ainda, ou você faz o que eu estou pedindo, ou eu vou dar um negócio para o seu concorrente. Tem também, se você não aceitar essa condição, essa negociação acaba agora. São frases que a gente ouve, são ameaças que a gente ouve, muito comuns dentro da negociação. E pode ser pior, tá? Pode ser pior. Às vezes a gente ouve gritos na mesa, soco, na verdade, grito na negociação, soco na mesa, qualquer tipo de ação que tenha certa agressividade e que quer te intimidar e fazer você ceder. Então, se você já escutou alguma dessas frases, coloca aí no chat para mim. Se você já passou por uma situação de intimidação, uma situação constrangedora como essa, coloca aí para mim. O Gabriel está colocando aqui, ó. Quem nunca passou por isso, né? Vou falar com o seu chefe, vou tirar o negócio de vocês. Exatamente, Gabriel. São essas as frases que a gente costuma ouvir dentro dessas ameaças. Mas o que fazer nesse caso? Como reagir quando você é ameaçado na mesa de negociação? E nessa aula, nós vamos discutir justamente as técnicas que você precisa para lidar com essas situações. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ensino a conseguir o que você quer através de um método de negociação pouco conhecido pelos brasileiros, e através disso você ganha reconhecimento, progressão de cargo, aumento de salário e mais. Vai fazer qualquer pessoa que negocie com você amar fazer isso. E vamos lá. Aí o Gabriel ainda colocou aqui, já fui ameaçado de uma forma diferente, a pessoa se passou por vítima. São várias formas que a gente tem de ameaça o tempo todo. E hoje a gente vai discutir como a gente faz uma situação como essa, né? Mas antes da gente começar, eu já quero te pedir para deixar o seu like aí, pode ser durante a live, não tem problema, mas já deixa aí o seu coraçãozinho, a sua like no YouTube. Para quem não está inscrito no canal, no YouTube, por favor, faça isso. Então, loga lá no seu YouTube, se inscreve lá no meu canal e podem deixar aí seus comentários e dúvidas ao longo da aula que a gente vai respondendo. Tá? E se você conhece alguém que poderia se beneficiar, já compartilha esse assunto, chama ele ou ela para assistir essa aula e vamos lá. E mesmo depois, se você está assistindo o gravado, mesmo assim compartilhe. Quanto mais gente conhece as boas técnicas, as técnicas ganha-ganha de negociação, mais fica fácil para a gente negociar de uma forma que todo mundo saia ganhando. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar algumas técnicas para você usar quando você é ameaçado na mesa de negociação. E não tem jeito, cedo ou tarde, qualquer negociador enfrenta uma ameaça na mesa de negociação. E a questão que fica é como que a gente reage quando isso acontece? Porque a forma como a gente reage, ela é chave, é essencial, mesmo nessas circunstâncias, para que a gente consiga o que a gente precisa, porque não importa as circunstâncias da negociação, a gente precisa atingir o nosso resultado, a gente precisa conseguir aquilo que a gente quer. E, independentemente se a gente está sendo ameaçado ou não, o resultado tem que sair e a gente precisa desse resultado. Agora, eu sei que não é fácil. Por quê? Nós somos seres emocionais. E a primeira reação quando a gente é ameaçado é a reação de lutar ou fugir, que é alguma coisa que já vem desde a época das cavernas, né? A gente tende a reagir para mostrar para outra parte que as coisas não são assim e que a gente não vai aceitar ceder em função de uma ameaça. Isso não pode acontecer. Então a gente tem essa reação de mostrar para outra parte que não é assim. Isso não está errado. O problema é que a maioria dos negociadores acaba errando na forma como eles respondem. E isso é que compromete o resultado da negociação. Então, contra-atacar, quando você recebe uma ameaça, e contra-atacar, que eu digo, com agressividade da mesma forma que a ameaça, ou seja, você recebe uma ameaça e você ameaça de volta, isso pode gerar basicamente dois problemas. Primeiro, você entra numa espiral de ataque e defesa.
E isso é contraprodutivo na negociação. Por quê? Ao invés de buscar um acordo, você passa a atacar e se defender dos ataques. E isso, na verdade, te afasta do seu objetivo. Por quê? Ao invés de conduzir a negociação para chegar naquele objetivo que você queria, você passa a simplesmente se atacar e defender. Então, você não está caminhando para o seu objetivo. Mais que isso, a ameaça ela pode não ser tão poderosa quanto a do outro lado. Pode ser que o outro lado não acredite na ameaça que a gente está fazendo. Então, veja, ele ameaçou, a gente, para contra-atacar, ameaça ele de volta. Pode ser que ele simplesmente nem acredite naquela ameaça que a gente está fazendo. E aí, o tiro sai pela culatra, é muito pior. Por isso, contra-atacar raramente vai funcionar numa negociação. Uma outra reação comum, e que na verdade é justamente o que o negociador que está ameaçando quer, é você ceder. É dentro daquela lutar ou fugir, você acaba fugindo. E o fugir dentro da negociação significa ceder. E a ideia de quem está ameaçando é justamente essa. Você fica com medo da ameaça, você se sente intimidado por aquilo, fica com receio das consequências que ele está colocando e você faz o que ele quer. Agora, é importante a gente entender que tem uma diferença muito significativa entre ameaçar e expor as consequências. Expor as consequências de um não acordo ou de aceitar alguma concessão dentro da negociação é extremamente importante. Isso faz parte de qualquer processo de negociação ganha-ganha, porque o outro lado precisa entender claramente as consequências do que ele está te pedindo. Isso é parte do processo, inclusive, de persuasão. Porque todas as decisões, as concessões que você faz em uma negociação, têm consequências. E é importante, dentro desse processo, que essas consequências estejam claras para todos os envolvidos no processo. Então, são os riscos que as partes decidem aceitar ou não. São as consequências. Mas isso não tem nada a ver com ameaçar. A forma como a gente apresenta as consequências é que é importante. Então, no modelo de negociação ganha-ganha, você não mostra as consequências em forma de ameaça. As ameaças, elas têm uma conotação agressiva. E quando você agride a outra parte, e isso é do ser humano, vai acontecer com todos nós. A partir do momento que você se sente agredido, você entra numa posição defensiva. E quando a gente precisa de um processo de comunicação fluido, e dentro da negociação isso é fundamental, a gente tem que ter certeza que o outro lado não vai entrar na defensiva, porque se ele entrar na defensiva, ele não vai mais te ouvir, ele vai parar de te ouvir naquele momento. Aí ele se volta para o mundo interno dele e ele passa a buscar justificativas para a posição dele. Então ele não vai te ouvir. Ele teve uma posição lá e ele começa a buscar justificativas que validem essa posição. E quando ele faz isso, cada justificativa que ele traz, ele se fixa mais nessa posição. Porque ele passa a reunir argumentos que validem a posição dele. Mesmo que esses argumentos, você não concorde com os argumentos, sejam argumentos que ele criou, não importa, para ele, dentro do mundo interno dele, do psicológico dele, esses argumentos validam a posição dele. E ele tende a se pegar mais e mais nessa posição. E ele passa a acreditar que não tem outra saída. Ou você atende à posição dele, ou nada feito, não tem outra saída. Então, a forma como a gente mostra as consequências dentro do processo de negociação também tem que ser colaborativa. E uma boa técnica para fazer isso é você induzir o outro lado a chegar à conclusão que a gente quer, para que ele perceba qual a consequência sem a gente ter que impor nada. Então você vai induzindo ele normalmente através de perguntas para que ele chegue à conclusão que você quer que ele chegue. Isso é fundamental, é parte do processo de persuasão.
E ele vai chegar na conclusão que a consequência é muito ruim de não chegar a um acordo. E quando a conclusão é dele, a gente não precisa ameaçar, a gente não precisa impor nada, as consequências estão na mesa e com certeza vai ficar claro para ele. E outra diferença que tem entre apresentar as consequências e ameaçar é que muitas vezes as ameaças, na verdade, elas são táticas dentro da negociação só para fazer o outro lado ceder. É o que a gente conhece normalmente como blefe. Então pode ser um blefe. Bom, mas o que a gente faz então quando surge uma ameaça na mesa? Como a gente consegue evitar que o conflito fique pior? Ou que você tenha que ceder por causa da ameaça. Então, são aquelas duas reações. Se você contra-ataca, o conflito fica pior, se agrava. Se você cede, é ruim para você. Então, como é que a gente pode fazer para escapar dessas duas situações? Tem algumas técnicas que funcionam extremamente bem dentro dessas circunstâncias. A primeira é analisar a ameaça. Então, é muito importante você avaliar o que provocou a ameaça. Por quê? A causa da ameaça ou a razão pela qual o outro lado está te ameaçando, ela vai determinar como você vai reagir. Então, o primeiro passo que você tem que tomar é se retirar da situação. E quando eu falo se retirar da situação, eu estou falando pode ser psicologicamente ou até fisicamente mesmo, não tem problema nenhum. Quanto mais envolvido emocionalmente você tiver, mais difícil vai ser identificar o que está gerando aquela ameaça. Então, se for preciso, você pode dizer para o seu interlocutor que é hora de fazer um intervalo, não tem nada de errado nisso. Se você conseguir, você pode lá mesmo imaginar que você é um observador externo, ou seja, você sai, você se tira dessa situação, tá? O William Ury costuma dizer nessa situação que você vai para o terraço, para a varanda, né? Ele costuma falar balcony, mas você vai lá para o terraço, para a varanda, e lá de cima você olha para a situação, como se você não fizesse parte dela. E aí você consegue observar o que está acontecendo de uma forma mais objetiva. Quando você faz isso, seja fisicamente, seja psicologicamente, você acalma as suas emoções. E aí tem um efeito muito interessante, porque à medida que você está alterado, está sentindo raiva, está sentindo vontade de retribuir, você para de ouvir teu interlocutor. E dentro de uma negociação isso é ruim. Quando você acalma as suas emoções, você volta a ouvir, você escuta o que ele está dizendo. Você percebe. E a gente sabe que para ouvir o que ele está dizendo, não necessariamente são as palavras que ele está dizendo. A gente tem que ir além. O tom de voz que ele está usando, a comunicação não verbal, né, o que ele está fazendo com as mãos, com os olhos, com a boca, com o corpo como um todo. Aí sim a gente passa a escutar. Então, quando eu falo escutar de verdade, eu estou falando escutar com todos os sentidos. Uma vez que você identifica qual é a motivação por trás da ameaça, você pode identificar quem que está ameaçando você através de 3 categorias. Então, tem uma, que é o que o Gabriel, inclusive, falou lá no começo, Gabriel. Então, eu não quis adiantar, mas chegamos lá. É a vítima. Então, o seu interlocutor, ele está se sentindo frustrado, ofendido, e a ameaça dele pode estar surgindo de uma necessidade básica que ele tem, simplesmente de ser ouvido, de ser reconhecido. Se for esse o caso, se for isso que está gerando a ameaça, o que você tem que fazer é satisfazer a necessidade básica lá que está descoberta. E aí, a ameaça simplesmente vai desaparecer. E aí, seu interlocutor tende a ser muito mais colaborativo. Tem uma segunda categoria de ameaçadores, vamos dizer assim, que a gente chama de pragmático. Então, o seu interlocutor é uma pessoa que vai direto ao ponto. Ele é pragmático. Ele está simplesmente te informando das limitações reais que ele está enfrentando. Então, isso é verdade, a ameaça é real. E ele está te mostrando as alternativas que ele tem. Então, nesse caso, como se trata de uma ameaça real, você realmente tem que considerar essa ameaça com cuidado.
Agora, a forma que ele está usando é que é ruim, mas você tem que perceber isso. E uma terceira categoria é o blefe. Ou seja, ele está tentando impor o poder, vamos dizer assim, devido a uma insegurança que ele tem, ou um desejo de dominar a situação. E se for esse o caso, a ameaça não é real, é só um blefe. Então, quando isso acontece, teu interlocutor demonstra o grau de desespero alto para fechar o acordo. Porque ele está tão desesperado para fechar o acordo que ele está disposto a mentir para isso. E para você isso é ótimo, porque mostra que o poder está do seu lado. Se ele foi obrigado a mentir para conseguir aquilo que ele quer, significa que você é o lado mais poderoso. E ele está tentando, através do blefe, da mentira, reequilibrar o poder. E se ele não encontra nenhum outro recurso, o que ele faz? Parte para ameaça. Agora, como que você faz para perceber em qual dessas três categorias você consegue encaixar a ameaça? A primeira coisa que você vai fazer é pergunta. Você tem que fazer perguntas. O bom negociador não é aquele que fala muito, é aquele que faz muitas perguntas. Por quê? Ele ouve mais e as perguntas induzem o outro lado a falar mais e a abrir os valores, a abrir o que está acontecendo de verdade. E as perguntas vão fazer com que esse seu interlocutor dê mais detalhes do que está acontecendo, do que está motivando ele a partir para as ameaças. Então, as perguntas são uma ferramenta muito interessante dentro da negociação, para muitas coisas, né? E aí você consegue também identificar o que está por trás daquela posição inicial do seu interlocutor. E aí, caso você identifique que seu interlocutor se encaixa na categoria de vítima, o que você precisa fazer é mostrar compreensão. Então, nesse momento, o que você faz? Você fez as perguntas e agora você precisa começar a ouvir o que ele tem para falar. E o que ele vai falar? O cara que é vítima, ele vai reclamar. Ele vai reclamar. Então, a ameaça dele, ela tem sempre um tom de reclamação. Então, o que você vai fazer? Você vai reconhecer os sentimentos dele. Vai dizer que sente muito pelos problemas deles. O que não significa que você vai concordar com o que ele quer. É completamente diferente. Tem um estudo feito na Universidade de Nova York, inclusive, que mostrou o seguinte: quando os indivíduos que estão ali no conflito, eles conseguem expressar as emoções, contar o seu lado da história, eles tendem a ficar mais satisfeitos com o resultado, mesmo que não seja a favor dele, porque ele conseguiu se abrir, ele conseguiu colocar o que ele estava sentindo na mesa. E isso é fantástico para a gente, porque a gente simplesmente, a concessão que a gente fez, basicamente, foi ouvir ele, o que para a gente não custa nada. E se isso vai deixar ele mais satisfeito com o resultado, mesmo que o resultado seja a meu favor, melhor. Então, quando você mostra compreensão pelo aquilo que ele está falando, o que acontece é que as tensões no ambiente tendem a se acalmar. E aí você reduz o risco de mais ameaças ou até do conflito escalar, né? Agora, de novo, você tem que tomar cuidado para não fazer concessões por causa de um discurso bonito, de um discurso tocante, de um discurso triste. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entender ou mostrar compreensão pelo que o outro lado está sentindo, fantástico. Ceder por causa disso, não. Você ainda continua querendo o que você foi lá buscar, você quer o resultado. Certo? Então, tome esse cuidado. Agora, e quando o nosso interlocutor é o pragmático? Né? Ou seja, a ameaça é real. Ele está sendo apenas, vamos dizer assim, deselegantemente objetivo. Tá? Isso acontece. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer mais perguntas. Por quê? O interlocutor pragmático, ele tende a fazer ameaças baseados numa fonte legítima de poder. É verdade aquilo que ele está falando. Ou ele tem uma necessidade, ele tem um limite que é importante e ele não pode ultrapassar. Então você precisa identificar qual que é esse caso. E você vai fazer isso através de mais perguntas. E essa informação é super importante para você identificar qual que é o melhor movimento no sentido de atender o que é necessário e não precisar fazer concessões adicionais fora do seu limite. Então, isso é importante. Você só vai entender o que é realidade ali,
vamos dizer, o que ele realmente precisa através das perguntas. Vamos dar uma situação para ficar mais clara. Vamos imaginar que você está negociando a data de entrega de um serviço que estava no contrato, certo? Estava no contrato e você precisou renegociar essa data. E aí a outra parte te ameaça de processar porque você não está cumprindo o contrato. Você pode fazer algumas perguntas, por exemplo, por que você imagina que um processo seria melhor do que a gente continuar a conversar? Se ele diz que é certo que ele vai ganhar o processo na justiça, porque está tudo dentro do contrato, então o que acontece? A base da ameaça é um sentimento de poder que ele tem, ou seja, ele tem o contrato na mão e ele quer te obrigar, ele tem o poder. Então, nesse caso, o que você faz? Você tem que mostrar que você reconhece o poder dele, que de fato ele tem razão, ele tem um contrato, ele pode te processar e ele vai conseguir ganhar. Quando você mostra isso, você já desarma ele. E aí você coloca que surgiram outros fatores que estão te impedindo de manter a data. A partir do momento que você fala que ele tem razão e ele vê isso em você, essa compreensão, ele se abre mais para te ouvir. E aí é a hora de você entrar com os outros fatores que de fato estão te impedindo de manter a data. Aí ele vai te ouvir. Bom, se ele responde, por exemplo, que esse atraso vai causar um prejuízo para ele, porque ele já se comprometeu com outros prestadores de serviço, por exemplo, que ele vai ter que pagar de qualquer forma naquela data. E se ele não tiver o serviço que você prometeu, ele vai ter que pagar e não vai conseguir ter de volta aquilo. Então, existe um limite real para isso, né? Isso é uma verdade. Então, você pode seguir com outras perguntas para identificar como você pode atender a real necessidade dele, que nesse caso aí é o valor que ele vai ter que desembolsar, mas manter aquilo que você precisa. Você vai ter que buscar alternativas. Quanto é esse valor? O que acontece se não fizer? Essas coisas vão te dar alternativas, e dependendo do que for, talvez você possa oferecer uma compensação para esse valor que ele vai ter. Então, tudo depende da tua necessidade também. Bom, agora vamos... E se, na realidade, a ameaça é um blefe? Ou seja, é aquela forma de te intimidar para fazer você ceder. Nesse caso, o ideal é você rotular a ameaça. O que eu quero dizer com isso? Você pode dizer assim, por exemplo, olha, eu acho que ameaças não são produtivas aqui na nossa conversa. E elas não vão fazer a gente chegar a um acordo. Seria melhor a gente trabalhar junto para chegar a alguma solução viável. Quando você rotula a ameaça desse jeito, ou seja, você descreveu claramente que está sendo ameaçado, e rotular é isso, você colocar em palavras o não dito. Então, está subentendida aquela ameaça. Então, o que você faz? Você traz e fala, pô, você me ameaçou. Isso é rotular a ameaça. E você deixa claro que a ameaça não vai te fazer ceder. Então, quando você rotula a ameaça, você acaba neutralizando aquela intenção do teu interlocutor e você aumenta o controle seu sobre a negociação. Então, você mostra que as ameaças não vão te fazer ceder e que a única saída dele, de fato, é encontrar uma solução ali dentro que não seja essa de te intimidar. Bom, e nesse tempo todo de carreira, eu já vi e vivi muitos casos de ameaça na negociação. E tem um caso que é muito interessante, ele ilustra bem as consequências, o impacto ruim que uma ameaça pode ter para os dois lados, especialmente quando nenhum dos dois administra bem essa questão. Eu queria dividir com você. Então, esse caso foi um caso de muito destaque na mídia na época, e por isso até eu vou omitir o nome das empresas. Mas eu acabei participando indiretamente, eu não estava em nenhuma das empresas envolvidas, mas eu estava bastante próximo dos negociadores dos dois lados. Coincidentemente, os dois lados eram amigos meus, então eu acabei acompanhando de perto tudo que estava acontecendo. Existia, então, ali uma relação de cliente-fornecedor que era bastante antiga entre essas duas empresas. E o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, e de uma série de negociações mal feitas, né? E por isso que eu falo, né? Nenhum acordo é melhor do que um acordo ruim. E, na verdade, essas duas empresas vinham de acordos ruins há anos já.
todas oriundas de negociações mal feitas, não resta dúvida. E o que acontece é que o fornecedor ele chegou numa condição financeira extremamente complicada, ele já não tinha mais saída. E aquele era o maior cliente dele. Então, ao longo do tempo, em nome do relacionamento, a gente já discutiu isso, foram feitas várias concessões ao longo dos anos que não eram sustentáveis a médio e longo prazo. E num determinado momento a conta chega. E aí a conta chegou. Só que o que acontece? Quando a conta chega nessas circunstâncias, a situação já era desesperadora. O fornecedor estava numa condição financeira extremamente ruim, ou seja, estava à beira da falência. E aí, o que acontece? Isso é muito interessante da gente perceber essas concessões feitas em nome do relacionamento. O que acontece? Ao longo dos anos, onde essas concessões vão se acumulando, teoricamente você está mantendo o relacionamento, mas no final isso causa o efeito oposto. Por quê? Os negociadores, principalmente por parte do fornecedor, que sempre cediam, eles vão acumulando um sentimento de frustração. E isso fica guardado. A primeira oportunidade que tem, isso vem à tona com muita raiva, com muita violência. Então, ao invés de preservar o relacionamento, quando você faz isso, na verdade, você está comprometendo o relacionamento. O que acontece é que os negociadores do lado do fornecedor simplesmente odiavam a outra empresa, os negociadores do outro lado, toda hora cedendo. Chega uma hora que você não aguenta mais. Nas nossas relações pessoais é sempre assim também, né? Às vezes uma pessoa do nosso relacionamento, ou que a gente conhece de outros lugares, acaba sempre cedendo, sempre cedendo, sempre cedendo. Chega num momento que aquilo explode. A gente não consegue aguentar isso por muito tempo. E eles entendiam que o tal cliente sempre usou o poder financeiro para levar vantagem sobre eles. Isso é um sentimento muito ruim, né? E aí, num ambiente desse, a negociação ficou muito complicada. Então, já na primeira reunião, o fornecedor já foi para cima do cliente, porque ele se sentia com o poder. Chegou no momento em que realmente eles estavam à beira da falência. Então, todo aquele sentimento, aquela frustração guardada por anos, aflorou ali no momento da reunião. E ele foi para cima do cliente e ameaçou. Ou você me paga tudo que você está me devendo, devido às negociações mal intencionadas. Essa foi a palavra que ele usou, as negociações mal intencionadas. Nos últimos 10 anos, ou eu vou parar de entregar e você não vai conseguir produzir nenhum produto. E já foi, assim, realmente, como a gente diz, já foi na jugular do cara. Bom, nesse momento, como que o cliente se sente? Ele foi ameaçado, ele se sente refém. Quando ele se sente refém, ele fez justamente aquilo que eu falei que não era para fazer. Isso afetou os brios dos negociadores. Eles não vão aceitar esse tipo de chantagem. Eles chamavam de chantagem. Não dá, não vou aceitar isso. Eu cheguei até a ouvir por parte do negociador lá do cliente que ele não podia negociar com esse tipo de fornecedor. Por quê? Ele abriria um precedente e outros fornecedores iam fazer o mesmo. Isso não faz nenhum sentido, tá? Porque cada negociação é uma negociação e a forma como ela é conduzida é completamente diferente. Então, não faria sentido nesse caso, mas era a forma como eles viam a situação. E aí, o que eles decidiram fazer? Interromper as negociações naquele momento. Falaram, não, a gente vai buscar outra alternativa. A negociação acabou ali. Percebem que loucura isso? E aí, olha o que aconteceu, né? Essa intransigência das duas partes em não negociar, em interromper a negociação e aí tentar resolver a questão à força, é ruim para todo mundo. Por quê? As negociações que se sucederam depois eram extremamente desagradáveis, desgastantes, as partes se atacando, chegando a se insultar. Então, percebe o nível que chega? E não é raro a gente ver isso, gente, infelizmente. E aí, nenhum dos negociadores percebeu que se administrasse as ameaças de uma forma positiva, isso seria benéfico para todo mundo. E eles foram para a via de fato. As ameaças foram cumpridas. Então, o fornecedor interrompeu o fornecimento de peças. E para vocês terem uma ideia, o cliente ficou 3 ou 4 meses, eu não me lembro exatamente quanto, mas foram 3 ou 4 meses sem conseguir produzir
um só produto. Vocês imaginam o prejuízo? Isso foi só o começo, tá? Como aquele era o maior cliente daquela empresa, daquele fornecedor, ficar sem entregar a peça significa não receber. Mas os custos estavam lá, né? Folha de pagamento, financiamento de equipamentos, insumos que já tinham sido comprados, ou seja, os custos estavam lá. Então, se a situação financeira já era ruim, ficou pior, muito pior. O que aconteceu? O fornecedor veio à falência, quebrou. E para o cliente, ficar sem produzir também foi só o começo. E já foi catastrófico, né? Porque 3 a 4 meses sem produzir, assim, se você não produz, você também não fatura. Se você não fatura, os teus custos não desaparecem. Mas tudo bem, era uma empresa muito grande, a matriz estrangeira apoiou, mandou dinheiro, tudo. Mas o período que ele ficou sem colocar produto no mercado teve um outro efeito colateral, que foi a perda de participação do mercado, a perda de market share. Por quê? Se ele não está colocando produto no mercado, os concorrentes estão. E os concorrentes começam a crescer e engolir essa fatia de mercado que era dessa empresa. E recuperar esse tipo de perda não é tão simples, a matriz não pode fazer isso por eles. Você perde realmente mercado. Então, e não basta só voltar a produzir. Você tem um monte de outros custos envolvidos para você poder recuperar esse mercado. E não parou por aí, fica pior ainda. Por quê? Eles tinham que encontrar outro fornecedor. E não tinha fornecedor no mercado brasileiro. Eles tiveram que importar a peça. Só que o problema é que era uma peça gigante. E para vocês terem uma ideia, os custos de importação, frete, imposto, era mais alto que o preço da peça propriamente dito. Né? Fora isso, quando você importa alguma coisa, você fica exposto a variações cambiais. Né? E no Brasil, isso é uma loucura. Né? Ficar exposto aqui no Brasil é muito complicado. Então, para vocês terem uma ideia do prejuízo, só para dar uma noção, eles iam levar quase 5 anos para recuperar tudo que eles tiveram que pagar. Isso foi antes da pandemia, tá? Agora, com toda essa questão que a pandemia trouxe, eu imagino, sinceramente, que eles nunca vão recuperar o prejuízo, né? É aquelas coisas que entra no livro, esquece e vão partir para frente, né? E aí tem uma coisa engraçada, né? Chega a ser engraçado, né? Ou mais grave, né? Se não fosse trágico. O que eles gastaram entre perder mercado, trazer peça de fora, saiu mais caro do que o fornecedor tinha pedido lá no início da negociação. Eles gastaram mais dinheiro do que isso. Só que chegou num determinado momento que já não era mais uma questão de dinheiro, virou uma questão de princípios. E tudo começa com uma ameaça que foi mal administrada. Vocês percebem a gravidade das consequências? Se tivesse um só negociador, de qualquer um dos dois lados, que tivesse uma visão um pouco mais colaborativa, que visse quanto dinheiro, quantas famílias iam ficar desempregadas, ele teria feito as coisas diferentes. Né? Vocês percebem o poder que um negociador tem nas mãos? Que vocês têm nas mãos? Isso é incrível. E usar esse poder com consciência e com técnica, principalmente, sempre visando o ganha-ganha, pode evitar muitas consequências ruins. E é interessante, porque eu estava acompanhando e várias vezes eu tentei falar para os negociadores que, olha, não vai por esse caminho vai ser ruim para todo mundo, tal, não sei o quê. Mas é como diz, perdão, é como dizia Mandela, né? Quando o ódio nubla a razão, os negociadores não enxergam a saída. Né? A gente fica com a visão nublada, a saída está na nossa frente, a gente não enxerga, né? E aí um lado começou a enxergar o outro como inimigo e não adianta, a negociação virou uma guerra que de fato foi com consequências muito ruins. Então, a pior coisa que você pode fazer num caso de ameaça é reagir de uma forma emocional, é permitir que esse lado emocional se sobreponha à análise racional da situação. Eu sei que isso é difícil, tá? Ser ameaçado coloca a gente numa posição de vulnerabilidade. E isso é desconfortável para qualquer um. Ninguém quer se sentir assim. E aí o que você vai buscar? Você vai buscar igualar as condições de poder, de força, mostrando para o outro lado, não, você não pode me tratar assim. Mas o problema é que isso te afasta do seu objetivo, que é chegar num acordo. Então,
Por mais desafiador que pareça, você precisa olhar para a situação com isenção, como se você não fizesse parte dela. E é isso que vai te dar a clareza que você precisa. Então, um bom negociador, ele sempre mantém o foco no objetivo. E ele sabe que o caminho vai ter percalços, não tem jeito. Mas isso não pode afastar ele do que ele precisa realmente. Ele desvia. É normal, mas você vai chegar onde você precisa. Agora, você não vai conseguir se esquivar das ameaças se você não tiver os interesses, tanto os seus quanto os da outra parte, muito bem identificados. Então, isso é identificar valor dentro da negociação. Saber o que a outra parte realmente quer, o que é valor para ela. Saber as dores dela, o que tira o sono dela. Isso assim, o que tira o sono do meu interlocutor. E aí, você precisa ressignificar essas ameaças como um pedido de ajuda. Ou se caso seja verdade mesmo, como um conselho muito forte. Quando você faz isso, esse pedido de ajuda, nesses casos em que seu interlocutor precisa de alguma coisa, e você não está vendo. Ou, assim, pode ser um conselho, porque ele realmente quer te ajudar a conseguir o que você precisa. Ele só escolheu a forma errada de fazer isso. E aí, cabe a você olhar para isso de uma forma diferente. Cabe a você ajustar o processo de negociação para mostrar que as duas partes podem ganhar sem ter que apelar para ameaça. E sempre ter em mente as consequências, tanto para você quanto para a outra parte, do que não chegar a um acordo pode representar. E você não precisa de ameaça para isso, né? Basta conduzir seu interlocutor a chegar a essas conclusões por si próprio. Bom, pessoal, isso era basicamente o que eu tinha de técnicas aí para hoje. E eu vou deixar o chat aberto aí. Então, vamos lá, se vocês tiverem uma dúvida, podem colocar aqui. Eu vou dar uma passada a ver se alguma coisa não passou sem eu ver. O Gabriel tinha falado da ameaça da pessoa se passando por vítima, a gente falou um pouco disso. Ok, aí, muito boas as dicas. Que bom que você está gostando, Karine. A ideia é essa mesmo. Tem uma dúvida aqui do Edson. E quando o meu interlocutor adota essa postura agressiva e por mais que eu tente, ele não abre mão disso? Bom, Edson, normalmente esse tipo de coisa acontece porque o negociador do outro lado acabou aprendendo pela experiência que esse tipo de comportamento funciona. Então, se ele forçar isso, ele acaba conseguindo fazer com que você ceda e entregue o que você precisa para ele. Então, não tem nenhum problema em você ser um pouco mais enfático, desde que você não seja agressivo. Essa é a diferença. Então, você pode chegar para ele e falar assim, estou tentando resolver a questão de uma forma colaborativa, mas parece que você não compartilha do meu desejo de resolver o problema. E esse tipo de atitude vai agravar, na verdade, a situação. E com isso, eu vou ser obrigado a isso, tal. Não é isso que eu quero. Eu sei que a gente pode resolver isso de outra forma, mas eu preciso que você haja como um profissional maduro que eu sei que você é. Então, você pode ser um pouco mais duro nessa hora, tá? Você pode até rotular, né? Rotular o comportamento dele é uma saída interessante, né? Você fala assim para ele, olha, eu sei que esse tipo de comportamento deve ter funcionado com a maioria das pessoas com quem você negociou, mas eu não trabalho assim. Eu não vou ceder porque você está me ameaçando. Eu estou buscando uma solução que atenda os interesses das duas partes. Eu sei que isso é possível. Então, ia ser muito mais simples se, ao invés de me ameaçar, você me ajudasse. Eu não estou contra você. A gente tem um problema em comum e aí seria melhor a gente resolver isso junto. Então, partir para essa coisa de resolver junto sempre ajuda bastante. Tá? Bom, é importante, né, você ter numa situação como essa a noção exata das consequências, né? Mostrar isso de uma forma clara para o seu interlocutor. Eu fico imaginando naquele exemplo que eu falei para vocês, se as consequências estivessem claras para os negociadores, talvez a coisa não tivesse se tornado tão grave assim. Porque quando você tem as consequências claras,
você mostra que, na verdade, o que você quer é evitar que aquilo aconteça. A tua ideia de mostrar as consequências, na verdade, não é para ameaçar, e sim para evitar que elas aconteçam. Isso é um mindset que você precisa ter. E vai ser muito mais simples se ele ajudar, é claro. Né? Mas não tem jeito, as ameaças vão estar presentes nas nossas negociações, tá? Não tem como evitar, porque essa é uma forma como as pessoas usam para mostrar poder. E muita gente acha que isso faz a diferença na negociação e acaba agindo com agressividade. Então, aos poucos, a gente tem que mudar essa visão de conflito. A gente tem que ter em mente que o nosso inimigo é a situação e não a pessoa do outro lado. Né? E, ao contrário, a pessoa do outro lado é a que pode nos ajudar a resolver o nosso problema. E aí, quando você muda teu mindset, não só você vai conseguir o que você quer na negociação, como o outro lado vai te agradecer por isso. Né? Ele vai gostar de negociar com você. Tá? Isso é que é fantástico. Bom, acho que não temos mais dúvidas aqui. Bom, se você gostou desse assunto, quer se aprofundar mais, comece a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu estou postando conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquece de deixar seu like aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, e se inscrever no meu canal lá no YouTube. E, principalmente, compartilhe esse conteúdo com algum amigo. Vamos fazer com que essas técnicas de negociação de ganhos mútuos, ou ganha-ganha, ele vá para cada vez mais gente. Isso vai ajudar todo mundo envolvido. Então, vamos lá, compartilha com algum amigo seu, ou com aquela pessoa difícil com quem você vai negociar, quem sabe não torna a negociação um pouco mais fácil. E com isso, a gente fecha mais um episódio do Projeto Negociador de Alta Performance, lembrando que eu faço essas aulas ao vivo toda terça e quinta às 19 horas. Então, eu vejo vocês na terça. Até lá!